Esse DNA eu acho que os democratas nunca conseguiram perder, né? E fizeram alguns esforços. Por exemplo, a própria mudança de denominação de PFL para democratas já era um momento em que se viu a necessidade de fazer uma ruptura com esse passado do PFL, né? Que foi oriundo diretamente do PDS. Então esse DNA existe, não é à toa que é um partido identificado, vamos dizer, com a direita brasileira. O PFL ele não conseguiu se desvincular deste rótulo da ditadura militar. Agora, isso é um problema que aqui no Brasil deveria ser resolvido. Em outros países, os partidos de direita ou de extrema direita têm seus candidatos e eles assumem tranquilamente que são de direita ou de extrema direita. No Brasil, os partidos de direita ou de extrema direita sempre tiveram receio ou vergonha de dizer que são de direita ou de extrema direita. O regime militar deixou de estar na disputa política do cotidiano, ou seja, quando nas eleições passadas, onde as construções de campanhas eram muito montadas em cima de acusações de quem participou do regime militar, isso não foi suficiente ou não foi exitoso para impedir a ascensão de um partido ao poder. O próprio DEM, por exemplo, à época o PFL, na cidade do Recife ou no estado de Pernambuco. Então, hoje o regime militar está muito distante de 2012, então eu não acredito que esse seja um problema de identidade do partido. Nunca se levou a sério o liberalismo, muito menos por esses políticos do Partido Democrata. Não é? Então, esse liberalismo de fachada, né, retórico de ocasião, faz com que as pessoas não acreditem muito no partido. No início dos anos 90, né, com o consenso de Washington, a política neoliberal foi uma política praticada de forma ampla na América Latina. E essa política ela deu resultados que foram resultados que, evidentemente, não terminaram por não resolver os graves problemas sociais existentes na região. Então, hoje podemos dizer que essa política, seja uma política chamada de liberal ou neoliberal, da forma como foi implantada nos anos 60, houve a tentativa, terminou por desgastar bastante a ideia do liberalismo econômico. O fato de ser um partido da frente liberal se associava diretamente à ideia do liberalismo econômico, e isso é evidente, quer dizer, esse segmento que está organizado nos democratas é um segmento liberal. Portanto, a associação é uma associação que ficou direta, né, e que exigiu, inclusive, do próprio Partido da Frente Liberal, o PFL, a tentativa de afastamento daquela ideia, né, da tradução dessa ideia na sua denominação e na sua sigla. E daí que veio a mudança para democratas, para, de certa forma, se afastar daquela ideia do liberalismo econômico. A palavra neoliberal ela sofreu uma forte oposição dos setores de oposição a essas reformas, e essa oposição foi muito eficaz, inclusive conseguindo fazer com que o termo neoliberal ele fosse sempre visto de forma pejorativa, como insensibilidade a questões sociais, como sendo o sistema, o modelo voltado às privatizações, e privatizações eram ruins porque necessariamente implicavam em desemprego. Havia o discurso, inclusive à época, muito forte de que era a entrega do patrimônio nacional a grandes grupos internacionais. Então, na medida em que o neoliberalismo ele é usado de uma forma pejorativa, os partidos, ao invés de quererem ir para o debate para dizer que o neoliberalismo não é o que se está dizendo dele e sim outra coisa, preferiram simplesmente dizer: eu não sou neoliberal, então isso não é comigo. Então isso trouxe repercussões do ponto de vista do embate, ou seja, houve uma eficácia muito grande da contrapropaganda das políticas neoliberais, principalmente a partir do discurso do PT, que foi absolutamente eficaz. Um partido que nunca soube fazer oposição, e oposição programática, em nome dos princípios liberais. Nunca conseguiu. Quando sai do poder, de fato, tem muita dificuldade de prosperar. Esse problema do PFL e depois do DEM não é exclusivo,
porque os outros partidos também não têm densidade ideológica nenhuma, não é? Então isso dificulta muito reconhecer o papel que cada partido tem na sociedade. Porque se a gente tivesse um bom partido de direita, um bom partido de esquerda, os partidos de centro, era muito melhor para a democracia brasileira e os eleitores se educarem. Mas, infelizmente, às vezes o partido que está na esquerda vai para a direita, o da direita quer parecer da esquerda, ou então todo mundo fica no centro. É uma síndrome de socialcentrismo que atacou os partidos no Brasil. E o PFL, agora bem, está exatamente nessa situação.